A volta das Sentinelas e o primeiro episódio insano de X-Men 97 que a gente tem que conversar. Vem comigo, rapaziada. Seguinte, desde que essa série estreou agora de manhã cedo, eu confesso que a minha cabeça ainda tá explodindo com o tanto de informação que chegou. E não só isso, gurizada, a gente teve justamente a retomada de diversos personagens icônicos dentro da saga dos X-Men. E vamos começar já pelo começo, que é justamente no começo desse episódio a gente tem aquela retomada da saga das Sentinelas. A gente viu que naquele momento em que o Roberto da Costa, justamente o mutante Mancha Solar, e que mais pra frente vai se juntar aos X-Men, ele tá sendo ali capturado por um grupo de capangas. E esse grupo de capangas tá usando ali uma espécie de armamento laser que se encaixa na mão, né? Muito parecido até mesmo com os poderes do Mega Man. Só que o grande detalhe é, ao que tudo indica justamente, né? O Bolívar Trask, o criador ali, né? O homem que elaborou, a gente pode colocar, as Sentinelas, foragido, né? Ele não estaria mais, né, envolto à sociedade. O próprio Henry Grant também estava de fora. Então a gente começa a se questionar o que estaria acontecendo, e não é diferente com a equipe dos X-Men. No momento em que os X-Men vão atrás ali para tentar salvar o Mancha Solar, o Ciclope acaba sendo atacado por aqueles capangas, até mesmo o Ford atacado por aquele laser. Só que o detalhe, o Ciclope, ele é atacado por um laser que vem direto de uma mão de uma sentinela. Eles até mesmo fazem uma ligação direta para conseguir atacar o Ciclope. E esse que é o grande detalhe, gurizada. Pensem comigo. Essa tecnologia, né, que a gente pode colocar que não deveria mais estar circulando, afinal a própria ONU agora hoje em dia está do lado dos X-Men, né? O grande detalhe que a gente vê que é revelado é que após a morte, né, do Professor Xavier pelo Grant, né, quando o Grant mata o Professor Xavier, toda a sociedade começou a ter um pouco mais de pena dos X-Men. Eles começaram a olhar para os X-Men de maneira diferente e falar, porra, ele não é tão ruim, eles não são tão ruins. E esse que é o detalhe, rapaziada. Pensem comigo, a partir do momento em que a gente tem a ONU, né, que tá amparando os X-Men legalmente, vamos dizer desse modo, essas coisas não deveriam mais acontecer, porque a ONU deveria amparar os X-Men e não deixar que, né, essas tecnologias sentinelas fossem, né, digamos assim, espalhadas pelos terroristas. Só que a gente vê que não é isso que acontece. O grande detalhe é que o Ciclope fica extremamente preocupado quando ele percebe, né, que ele foi atingido por um laser, por um raio de uma sentinela, e ele obviamente vai questionar a ONU. Quando ele vai questionar uma das secretárias da ONU, né, ela tá correndo, inclusive, a gente vê muito essa sensação do tanto faz, né, do não é comigo, né, mas ela fala que é uma amiga de longa data do Professor Xavier e fala, olha, atualmente a gente não sabe o paradeiro do Trask, a gente não sabe onde ele tá, mas a gente vai investigar. A gente sabe que houve relatos aí do uso da tecnologia sentinela em alguns locais do mundo, mas nada que fosse realmente de fato confirmado. Então esse relato agora que você tá dando pra gente, Ciclope, é o primeiro relato de fato. Gurizada, isso aí a gente sabe que é a trama que é o que precisa para os X-Men entrarem em ação. A gente sabe que os X-Men, eles sempre entram em ação em momentos que eles são desacreditados, justamente por serem uma equipe ali, né, que a gente sabe que eles são, né, talvez a gente possa colocar como os renegados, como os excluídos da sociedade. E essa obviamente é a trama principal que gira em torno dos X-Men, e não seria diferente na série X-Men 97, que lida de fato, de maneira exímia com isso. E o grande detalhe, o Ciclope então fala, cara, vamos atrás, vamos investigar, vamos entender o que tá acontecendo. E obviamente a primeira pessoa que eles vão é justamente o Grant, o responsável por acabar com a vida do Professor Xavier. E gurizada, pasmem, eles conversando com ele, o Grant parece dar a entender que ele já sabia que essa tecnologia estava por aí, que a tecnologia, né, das sentinelas estava rodando. Então é muito estranho, né, o Ciclope naquele momento ele fica muito, realmente muito, né, nervoso e preocupado com aquilo. E o grande detalhe, o Grant fala, olha, você não é o Professor Xavier, né, você não vai ter a potência que ele tinha. E justamente o Ciclope, a gente vê, eu acho que até a evolução do herói, né, a evolução talvez assim, um passo até mesmo pro anti-heroísmo da parte dele. Ele fala, realmente, eu não sou o Professor Xavier. E é por isso que a minha esposa, a minha mulher, a Jean Grey, vai entrar na tua mente. E a Jean Grey, lá da mansão dos X-Men, utilizando o cérebro, justamente essa máquina que o Professor Xavier utiliza, entra na mente do Grant. E lá ela vê um futuro extremamente distópico, né? Com diversos sentinelas realmente ressurgindo. Acaba, né, até mesmo vendo a Molde Mestre ali, que é a sentinela mãe de todas elas, né? Responsável por criar todos os sentinelas.
E ela acaba ficando extremamente chocada, extremamente preocupada, né? Acaba até mesmo caindo quase ali. E esse que é o grande detalhe, ela acaba conseguindo ver aonde que o Bolívar estaria escondido. E desse modo, todos os X-Men se reúnem e vão atrás dele no deserto do Saara, porque era o que dava a entender a localização dele durante, né, a leitura de mente que a Jean Grey fez no Grant. E é exatamente isso que acontece, gurizada. Enquanto eles estão se aproximando da região do deserto do Saara, simplesmente o jato dos X-Men é pegado ali, né, é segurado justamente por uma sentinela. O próprio Ciclope é pego de surpresa ali, é segurado. E obviamente o Ciclope, como a gente sabe, o poder dele é com os raios. Ele acaba tendo que usar os raios ali perto da sentinela, acaba também atingindo o jato. No final o jato acaba indo de Americanas, mas os X-Men conseguem todos eles pousar em segurança, né? Quem voa pega quem não voa, e quem consegue voar, né, tá tranquilo. O único ali que se salvou, a gente pode dizer, que é o Ciclope, que utilizou seu raio pra baixo de uma maneira bem legal. Inclusive eu não tinha visto isso ainda, né, em nenhuma animação, ele utilizar o raio dele pra pousar como se fosse, né, os foguetes do Elon Musk pousando. Ele consegue pousar em segurança, isso eu achei bem bacana. E aí eles encontram o Bolívar escondido lá no Saara e com a mão de mestre produzindo sentinelas, gurizada. Esse detalhe é muito interessante porque a gente vê que ele tá numa região que aparentemente poderia ser vista de satélite, né? O que leva a gente a começar a especular algumas teorias do porquê que ninguém viu isso. E esse que é o detalhe. Obviamente os X-Men, a princípio, eles já começam a atacar com toda a força, mas é o grande detalhe, as sentinelas, a gente sabe que apesar delas, né, serem muito fortes, a gente vê que os mutantes sempre conseguem derrotá-las na maioria dos casos, na maioria dos momentos, né? Mas são várias, até o momento em que eles estão realmente cercados. Mas chega a mutante alfa, nossa querida Tempestade, e a Tempestade chega realmente dizimando diversos deles ali, e até mesmo fazendo a própria Molde Mestre se levantar. E o Wolverine, utilizando a ajuda dos outros personagens, consegue ir ali decapitar o robô gigante, e desse modo eles conseguem derrotar, a princípio, esses heróis aí, né, esses anti-heróis, esses robôs que são heróis, né, talvez ali pra quem construiu eles, mas não pros mutantes, obviamente. Então vocês veem que aqui a gente tem toda essa construção, toda essa jornada ali que eles têm até o momento em que eles conseguem, em apenas um episódio, derrotar o que foi uma saga inteira dentro das HQs. Então eu acredito que os primeiros episódios agora de X-Men 97 justamente vai ser pra trazer à tona antigos vilões ali, e depois vai ser inserido um novo vilão, uma nova saga, né, eu acho que um novo arco, vamos dizer desse modo, né? Mas gurizada, o fato é que tá insano, tá incrível, tá do caralho. Gostei muito desse episódio. E gurizada, assistam, tá muito bom. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa série. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!